Olá a todos, quero agradecer a todos vocês que sempre aqui acompanham os vídeos. Você me vê aqui tocando violão, vejo tocando cavaquinho. E eu sempre falo que eu tenho problema de visão, muita gente sabe disso, talvez alguém não saiba, mas eu quero contar um pouquinho como tudo aconteceu, como eu era, como eu estou agora. Eu nasci assim, com a bola do olho menor do que o normal. Mas desde pequeno isso sempre não me atrapalhou a enxergar, não. Sempre brinquei, criado na roça, andava assim no meio de pastos, andava de bicicleta, aprendi a andar de moto muito cedo. Então isso nunca me atrapalhou, não. Mas quando eu entrei na escola para estudar, quando eu tinha 7 anos de idade, eu senti muita dificuldade para enxergar aquele quadro. Na verdade, o quadro eu até enxergava, claro, mas eu não conseguia, às vezes, me atrapalhava em ver as letras do quadro. Aí a professora, na época, pediu pro meu pai me levar um oftalmologista. Eu cheguei lá, fiz os exames, tudinho. O médico disse que eu estava com catarata nos 2 olhos. Eu fui operado. Alguns tempos depois, fui operado os 2 olhos, o esquerdo e o direito. E depois o médico passou um óculos para me poder ajudar. Eu achava que eu tinha uma visão normal. Não 100% normal, mas dava para estudar legal, para ler. Dava para andar de moto, que eu andei muito de moto quando eu era novo. Sempre gostei muito, foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado por moto. E 2014, aí eu comecei a trabalhar muito cedo, com 10 anos de idade, 11 anos, 12 anos já estava trabalhando, estudava de dia. Depois, na metade do dia eu trabalhava, depois eu comecei a estudar à noite, com 14 anos de idade, e trabalhar durante o dia para mim poder comprar minha primeira moto. E até que eu consegui, na época, comprar minha primeira moto com 14 anos de idade. Fiquei muito contente por isso, foi um sonho realizado. Mas alguns meses depois, pouquinhos meses mesmo, antes de eu terminar de pagar essa moto, eu bati com ela, bati com um rapaz de bicicleta. Na época eu quebrei 2 dedos da mão. Aí fiquei um tempo sem poder andar de moto, sem poder trabalhar. Na época eu tive até que devolver essa moto, porque eu não conseguiria mais pagar ela. Ainda perdi um bom dinheiro na época. Mas tudo bem. O importante, né, foi que eu fiquei vivo, graças a Deus. O rapaz lá também aconteceu, rasgou um braço aqui, mas ficou bem depois também. Aí em 2006 eu conheci a minha esposa. Em 2008 a gente fomos morar juntos. Tivemos aí uma menina que hoje vai fazer 13 anos. Depois, um ano depois, tivemos um garoto que hoje tem 12 anos. E aí eu quero contar como eu fiquei com a visão ruim. Aí quando eu já estava casado, em 2009, eu estava trabalhando em um sítio e por volta umas 3 e poucas da tarde, eu estava por cima de uma escada cortando uma cerca viva. E a gente trabalhava de caseiro na época, para poder eu ver aquela reta da cerca, eu descia da escada para olhar de longe, para poder ter uma noção melhor. Eu tinha esse costume de fazer isso. Numa dessas vezes que eu fui fazer isso, a vista minha aqui direita, não esquerda, que eu mais enxergava, parou de repente. De repente ficou tudo embaçado. Eu lavei a mão, lavei o olho, achei que tinha caído alguma coisa, mas não tinha caído nada. E durante aquela noite doeu muito, uma dor insuportável. E eu fui no outro dia no médico, achei que tinha acontecido alguma coisa na cabeça, porque doía muito a cabeça. O médico falou, bateu chapa, disse, não aconteceu nada com você não. Mas vou passar um remédio, você vai dormir e você vai melhorar, não vai sentir mais dor não. Aí eu tomei esse remédio, dormi, no outro dia acordei, não estava sentindo dor realmente, mas a visão aqui já não estava mais enxergando. É como se tivesse um plástico colado aqui no meu olho, eu estava enxergando com esse. Mas na época eu tinha que trabalhar, continuar trabalhando, eu trabalhava de caseiro. Na época eu tinha comprado a segunda moto e eu dependia o dinheiro que eu ganhava no sítio, eu tinha que pagar essa moto. Então eu trabalhava a outra metade do dia numa lavoura. E para poder inteirar, fazer o inteiro. Tinha 2 filhos também.
para poder criar, né, 2 filhos pequenos, e a despesa é muito alta. Aí eu continuei trabalhando, dava para andar de moto com uma visão só, dava para trabalhar tranquilo, não tinha dificuldade. Tinha dificuldade, não vou falar que não tinha algumas coisas, para ler uma letra muito pequena, uma bíblia, mas eu conseguia fazer as coisas, dirigir, andar de moto. Aí quando foi em 2010, assim, no finalzinho de 2010, a visão também foi ficando fraca, fui vendo as cores um pouco, foi perdendo as cores. Às vezes o que eu vi que era amarelo ficava um pouco mais bege, o que era verde ia ficando cinza, vermelho ia ficando cor de laranja, acho que foi assim. Aí um dia, em 2010 isso, finalzinho de 2010, eu fui num supermercado junto com a minha irmã, e quando eu entrei para dentro do supermercado ainda era de dia, porque era aquele horário de verão, e quando eu saí já era noite. Então assim que eu saí eu já percebi uma diferença muito grande, que eu via as coisas tudo embaçado. Falei, eu fiquei muito preocupado, está acontecendo alguma coisa, será que está acontecendo comigo? Mas eu consegui chegar no ponto, mas já estava diferente pra caramba. E eu continuei trabalhando. Um dia eu fui com a minha esposa na casa do meu sogro de moto. Aí nesse dia que eu fui na casa do meu sogro, às 4 e pouca da tarde, junto com a minha esposa de moto, quando eu saí da casa dele para voltar para minha, estava quase escurecendo, e eu não conseguia ver direito a estrada. Eu morava na roça. O que eu tive que fazer? Eu tive que esperar o ônibus descer atrás do ônibus, acompanhando o ônibus, porque para poder ter uma noção da estrada. Eu fiquei muito preocupado, fiquei até triste, né? Porque falei, o que está acontecendo? Será que eu estou perdendo a visão? O que está acontecendo? Como é que eu vou fazer? E eu cheguei em casa tranquilo, daquele dia para cá, andava de moto ainda, mas só andava durante o dia, à noite já não andava mais, porque eu estava com muita dificuldade para andar de moto à noite. Mas eu andava durante o dia. Aí o patrão na época começou a perceber isso, uma dificuldade, às vezes não estava fazendo o serviço do jeito que eu fazia antes. Na época ele me mandou embora, porque ele também precisava, acho, de uma pessoa para trabalhar para ele, que dirigia, que pudesse levar ele para vários lugares, eu não ia poder fazer isso. Na época aí eu fui despedido, né, perdi esse emprego, e fui morar de volta na casa do meu pai, junto com a minha esposa, meus filhos. Depois, em 2011, eu aluguei uma casa para morar. E aí teve uma enchente aqui, uma tromba d'água na região serrana. Nessa época, em 2011, eu perdi tudo, entrou água dentro da minha casa. Eu perdi tudo quanto é móvel, só saí mesmo com a roupa do corpo. Mas aí aos poucos a gente foi conseguindo as coisas, ganhando doações. E eu continuei trabalhando durante o dia, trabalhava com meu pai, fazendo algumas empreitadas, que meu pai, tendo um emprego fixo, ele sempre fez algumas empreitadas e me colocava junto com ele. Aí, quando foi lá para fevereiro, quase março de 2011, eu acordei. Quando eu acordei, eu estava enxergando tudo vermelho, tudo embaçado, mas uma coisa horrível. Aí eu fui em alguns médicos, fui na verdade em 3 oftalmologistas, e eles disseram para mim que não tinha mais jeito, que tinha dado um derrame nessa vista aqui direito, e o outro falou que não tinha mais jeito, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho esses laudos comigo até hoje. Aí eu fiquei sem poder fazer nada, né? Não tinha condição de pagar um médico que fosse particular, então fiquei com isso mesmo. Aí, depois de um ano depois, uma pessoa arrumou um médico para mim. Eu fui nesse médico, ele falou comigo que eu estava com descolamento de retina nos dois olhos. Ele disse, na época eu tivesse, se o médico que me atendeu tivesse falado sobre isso, em 6 meses poderia fazer essa cirurgia laser e voltava tudo normal de novo. Mas eles não falaram sobre isso comigo. Aí na época ele chegou a fazer até as 2 cirurgias, só que como passou muito tempo, a pressão do olho ficou complicada. Esse olho aqui precisou fazer 3 cirurgias, foi uma cirurgia que teve que tirar tudo de dentro do olho, colocar silicone, e depois também não voltou mais porque a córnea deu problema. Aí eu fiz um transplante de córnea também, e estou até hoje com esse transplante de córnea, mas a pressão do olho está muito baixa. Não tive um resultado ainda, um resultado bom, mas estou
quero contar para vocês, porque eles falam assim, a pessoa é deficiente visual, mas é bom contar como tudo aconteceu. Aí depois, eu agora tenho 4 filhos, tenho uma menina com 7 anos, tenho outro garoto que fez 1 ano, e tô aí cantando, tocando, vou em algumas igrejas, canto, toco cavaquinho, aprendi a tocar cavaquinho depois que eu fiquei com a visão ruim, aprendi sozinho, já toquei violão, tocava violão antes na igreja, batia pandeiro, e tô aí. Meu maior interesse nesse canal aqui, meu maior objetivo é levar paz e alegria através da música, o maior número de pessoas possível. E meu filho também, meu segundo filho tem um problema de visão também, mas ele enxerga, ele estuda, desenha. A minha filha mais velha não tem, nem a outra e nem o garoto mais novo. Mas isso aí, sou uma pessoa muito alegre, graças a Deus por isso. Vivo muito contente, canto com uma alegria, toco meu instrumento, não sei tocar, não sou profissional. Nunca estudei para tocar instrumento, nem violão, nem cavaquinho, fui tudo assim na curiosidade mesmo. E graças a Deus eu estou aí tocando, cantando, tenho algumas composições também. E agradeço muito a você que acompanha, você que, se não é inscrito, se você puder se inscrever, você vai estar me ajudando muito. Fico muito contente pelos comentários. Estamos aí, vamos seguir esse caminho. E se um dia melhorar, dou graças a Deus por isso. Se não melhorar, também dou graças a Deus, porque a Bíblia ensina a gente em tudo, nós temos que dar graça. Deus sabe de todas as coisas. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Se você puder deixar um like, deixar um comentário. Fico muito agradecido a você. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.